Eu sou Natália Mota, sou professora do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e sou cientista-chefe da Motrix, uma startup em tecnologia para a educação. Eu ingressei na rede durante o período da pandemia. Eu já vinha atuando em alguns projetos de educação. Eu venho originalmente, sou psiquiatra de formação, então eu venho da área de saúde mental e desenvolvi ferramentas que auxiliam avaliações e diagnósticos de situações de saúde mental na fala. Durante o meu doutorado, eu desenvolvi uma ferramenta que é uma ferramenta chamada de grafos de palavras, né? O que a gente faz? A gente transforma uma narrativa numa trajetória de palavras com uma base matemática. A gente utiliza para isso, a gente representa cada palavra como um nó e a sequência é dada por setas. E assim a gente trilha esse caminho que é feito numa narrativa. Quando a gente retorna, repete uma palavra, ela volta para aquele mesmo nó, para aquela mesma unidade. E isso vai formando ciclos e dando complexidade para essa narrativa. Ao longo dos anos, a gente percebeu que isso é um marcador, por exemplo, de agravos sérios de saúde mental, como perdas de cognição, principalmente de cognição social. Situações que acontecem em patologias como a esquizofrenia, em que você tem mais dificuldade de se comunicar, de entender, e isso tem uma série de marcas na forma como a gente fala, não apenas no que a gente fala, mas da maneira como a gente fala. O que a gente observou é que isso tem uma dinâmica, marcadores diferentes também têm dinâmicas diferentes, e essa dinâmica ela tanto pode ser explicada por componentes biológicos de desenvolvimento da linguagem, mas com grande importância do componente do ambiente, do componente social. Hoje em dia, os nossos trabalhos, eles visam entender melhor como que se dá essa dinâmica nessa perspectiva de desenvolvimento. Então, com colaborações principalmente com a professora Lilian Rubner e a nossa pesquisadora Bárbara Malcorra, que hoje em dia está trabalhando comigo também na Motrix, a gente estuda essas pontas do envelhecimento, mas principalmente qual é a função da educação em proteger essa estrutura narrativa que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, como que isso vai se perdendo. Outras colaborações também com pesquisadores da rede, como a professora Ingrid Finger, a professora Janaína Weisheimer. A gente tem tido bastante interesse em olhar para a biliteracia, um mundo que se globaliza cada vez mais. É importante ver como que se dá a dinâmica e essa transformação da forma da narrativa quando a criança aprende a ler e escrever, mas em duas línguas, né? Como é que se dá isso? Se desenvolve simultaneamente? Não? Como que se dá esses aspectos ao longo desse desenvolvimento? Se a biliteracia acontece mais cedo ou mais tarde? E uma terceira ponte importante também com a professora Érica Rodrigues, da PUC daqui do Rio de Janeiro, entender melhor também os processos de escrita, né? Como que a gente pode observar a dinâmica desses marcadores, não apenas na narrativa oral, mas na narrativa escrita. Será que essa narrativa escrita segue um processo diferente de desenvolvimento do que a gente observa na oralidade? E junto com a Motrix, né, a gente tem a idealização de tornar essas evidências aplicáveis ao dia a dia na escola, né? Trazer essa ponte da translação, como que a gente pode, então, devolver uma tecnologia aplicada para o cenário real da escola. Então, esse ano a gente desenvolveu um trabalho de segmento bem preciso da aquisição de leitura de mais de 200 crianças em 3 escolas no estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba, e estamos agora analisando esses dados para entender direitinho como que se dá essa interface entre aprender a ler e mudar a estrutura da narrativa.
que a gente tem, o que eu mais idealizo é pensar em translação, pensar em como a gente pode tornar viável essas soluções para o dia a dia da escola e como que a gente faz essa ponte para entrar no dia a dia do educador, né? É essa conversa, é escutar também quais são as dores da escola, saber qual é o ponto que precisa entender mais, entender mecanismos, mas também entender como que eles podem ajudar na aplicação naquela ponta e fazer essa roda ir girando, né? E descobrindo cada vez mais esses processos, entendendo mais e produzindo soluções para entender um pouco melhor e daí vai.